Olá pessoal, nessa aula vamos falar sobre uma grandeza física extremamente importante, sobretudo em questões envolvendo, em problemas envolvendo interações entre corpos, colisões, que é a quantidade de movimento ou o momento linear. Como motivação a esse assunto, vamos ver uma situação em que uma bola de tênis colide com uma parede e retorna com a mesma velocidade. Veremos que a energia cinética do sistema não vai mudar. Então, como é que eu posso trabalhar alterações, variações, se o módulo da velocidade não muda, porém a direção e o sentido podem mudar? A energia cinética não nos fornece essa informação, posto que é uma grandeza escalar. Então, precisamos de uma grandeza vetorial que reflita as propriedades vetoriais do vetor velocidade. Essa grandeza é a quantidade de movimento, também chamado de momento linear. Vamos lá? Consideremos a seguinte situação. Vamos supor que um tenista, com sua raquete, aplique uma força na bola de tênis de massa m e ela saia com velocidade v0 e atinja uma parede vertical com essa velocidade. Então ela chega na parede com uma energia cinética inicial dada por mv0² sobre 2. Notem que a energia cinética é uma grandeza escalar e não se importa se a partícula se move para cima, para baixo, para a direita ou para a esquerda. Ela só se importa com a massa da partícula e o valor da sua velocidade, o módulo da sua velocidade. Então essa é a energia cinética no momento do impacto. Então ela chega com essa velocidade na parede. Vamos supor, isso é um caso bem particular, que ela retorne na mesma direção, porém em sentido contrário, evidentemente, mas com a mesma velocidade. Isso é o que mais tarde chamaremos de colisão elástica. Nesse caso, ela retorna na mesma direção horizontal, sentido contrário, e o mesmo módulo. Então repara que a energia cinética depois da colisão também é mv0² sobre 2. Então, antes a energia cinética é mv0² sobre 2 e depois do choque é mv0² sobre 2. Então, qual a variação da energia cinética? Diferença entre a final e a inicial? Evidentemente que nesse caso é zero. Então não houve variação da energia cinética, porque o módulo da velocidade não mudou. Porém, houve uma alteração, houve uma interação entre a bola e a parede. A parede aplicou uma força na bola, fez com que a bola mudasse, não o módulo, mas mudou aqui o sentido do movimento. Então precisamos de uma grandeza que reflita essa natureza vetorial do movimento de uma partícula de massa m e velocidade v. Tudo bem? Então, embora a energia cinética não tenha sofrido variação, pois o módulo da velocidade não mudou, o sentido do vetor velocidade sofre uma alteração. Precisamos, portanto, de uma grandeza que expresse a variação no vetor velocidade. Então, ela leva em conta a massa, é uma grandeza dinâmica que leva em conta a massa inercial, e o vetor velocidade. Essa grandeza é a quantidade de movimento ou momento linear. Então, qual é a definição de quantidade de movimento ou momento linear? Uma partícula de massa m que se move com velocidade vetorial v. Esse vetor, quantidade de movimento, é o produto da massa, que é uma grandeza escalar positiva, pelo vetor velocidade. Então, repara que essa equação é uma equação vetorial. Eu pego um número e multiplico por um vetor, o resultado é um outro vetor. Como esse número, que é a massa, é sempre uma grandeza escalar e positiva, o vetor Q e o vetor V estão na mesma direção, porque são proporcionais, e estão no mesmo sentido, porque a massa é uma grandeza positiva. Então, o vetor momento linear, ou quantidade de movimento, é o produto da massa pelo vetor velocidade. Então, dizer que uma massa m se move para a direita com velocidade v é o mesmo que dizer que essa massa m se move com uma quantidade de movimento q também para a direita. Então, os vetores v e q têm a mesma direção e o mesmo sentido. No Sistema Internacional de Unidades, quantidade de movimento é o produto da massa pela velocidade. Então, o módulo de massa, a unidade de massa, é o quilograma no Sistema Internacional e de velocidade é o metro por segundo. Então, o módulo de quantidade de movimento é dado em quilograma metro por segundo, o que equivale ao newton segundo, como veremos mais tarde. Então, essa é a definição de quantidade de movimento, grandeza vetorial, que tem a mesma direção do vetor velocidade. Então, é definido como produto da massa pelo vetor velocidade. Vamos ver a relação entre a energia cinética e a quantidade de movimento. Bom, a definição aqui, energia cinética é a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Eu vou multiplicar o numerador e o denominador pela massa da partícula.
o que não altera a equação. Mas vou transformá-la, vou reescrevê-la de uma outra maneira, mantendo seu significado. Então, ó, massa vezes massa é massa ao quadrado. Então eu terei no numerador massa ao quadrado vezes velocidade ao quadrado. E no denominador eu terei 2 vezes m. Só que massa vezes velocidade, acabamos de definir, é a quantidade de movimento. Massa ao quadrado vezes velocidade ao quadrado é a quantidade de movimento ao quadrado. Então a energia cinética se relaciona com a quantidade de movimento, em valor absoluto, em módulo, como sendo o quadrado do módulo da quantidade de movimento dividido pelo dobro da massa. Então, para uma mesma massa, dobrar a quantidade de movimento significa dobrar a velocidade. Como já vimos, dobrar a velocidade implica em quadruplicar a energia cinética. Triplicando a velocidade, eu triplico a quantidade de movimento. Estou falando de uma mesma massa. Triplicando a quantidade de movimento, eu nonuplico a energia cinética e assim por diante. Então, para uma mesma massa, a energia cinética é uma função do segundo grau da quantidade de movimento. Ou, inversamente, a quantidade de movimento é a raiz quadrada de 2m energia cinética. Então, é proporcional à raiz quadrada da energia cinética. Então, essa é a relação entre o módulo da quantidade de movimento e a energia cinética de um corpo de massa m. Vamos agora olhar a natureza vetorial da quantidade de movimento. Isso é muito importante nas próximas aulas. Então vamos lá, massa m tem uma velocidade v0 para a direita, então ela tem uma quantidade de movimento mv0 para a direita, essa é a quantidade de movimento inicial. Então o vetor QI, quantidade de movimento inicial, é horizontal e para a direita. Após a colisão, ela retorna com a mesma velocidade, pode ser diferente também, módulo v0, no nosso exemplo, e quantidade de movimento horizontal e para a esquerda. Então a quantidade de movimento final é horizontal e para a esquerda. Qual foi a variação da quantidade de movimento? Ora, muita gente pode pensar, é zero, porque mv0 inicial é igual a mv0 final. Não, o módulo inicial é igual ao módulo final. Porém, houve uma alteração no vetor. Inicialmente esse vetor está para a direita e depois do choque ele está para a esquerda. Isso é variação. Uma grandeza vetorial ela muda em módulo, direção e sentido. Ela pode mudar em qualquer uma dessas características, né? Então, o que aconteceu aqui? Δq, que é o vetor variação de quantidade de movimento, vai ser a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial, uma variação. mv final vetor menos mv inicial vetor. Mas olha só, uma das propriedades das operações vetoriais é a propriedade associativa. Então eu posso colocar aqui o sinal de mais em evidência e temos que QF menos QI é o mesmo que somar o QF com o oposto do QI. Ou seja, eu vou pegar o vetor quantidade de movimento final e vou somar com o oposto do vetor quantidade de movimento inicial. Ou seja, eu vou pegar um vetor para a esquerda e vou somar com o oposto de um vetor para a direita. Ora, o oposto de um vetor para a direita é um vetor para a esquerda. Então eu vou somar o QF com o QI, o oposto do QI. Tudo bem? Então, isso também pode ser pensado da seguinte forma. Isso vale para qualquer situação de operações vetoriais. Como é que eu faço para fazer uma diferença entre vetores, que seria o QF menos o QI? Primeiro, peguemos o QF, que é o final, peguemos o QI, que é o inicial, e coloquemos os dois vetores com a mesma origem. Então, coloquei o QF para a esquerda e o QI para a direita com a mesma origem. Tá, uni os dois. Agora, o que eu faço? Eu vou da extremidade do inicial até a extremidade do final. Então, esse vetor aqui é o vetor diferença. Então, o ΔQ é um vetor horizontal para a esquerda e o módulo dele, olha aqui, o tamanho do vetor azul é a soma dos tamanhos dos módulos dos vetores vermelhos. Então, nesse caso, o módulo de ΔQ é o módulo de QF mais o módulo de QI, ou de menos QI, que dá no mesmo. Bom, o módulo de QF é mv0. O módulo de QI é mv0. Então, a variação na quantidade de movimento vai ter um módulo igual a mv0 mais mv0, 2mv0, e não zero, como muita gente pensa. O que é zero é a variação da energia cinética, que é uma grandeza escalar. Então, se eu chego com uma quantidade de movimento de 10 e volto com uma quantidade de movimento de 10, a variação foi de 10 mais 10, 20. Então, como é que fazemos a variação? Pegamos o vetor final e unimos a origem dos vetores final e inicial. Então, origem com origem. Depois, o que eu faço? A partir da ponta do inicial, eu traço uma paralela até a ponta do final.
Então, esse é o vetor diferença. É o ΔQ. Q final menos Q inicial. Ele vai sempre do inicial para o final. Tá? Então, quando comparamos aqui o tamanho do azul com os outros, vemos que o tamanho do vetor azul é a soma dos comprimentos ou módulos dos vetores vermelhos. Então, se eu chego com MV0 e volto com MV0, a variação foi 2MV0. Se eu chego com 10MV0 e volto com 5MV0, a variação foi de 15MV0. Isso quando eles estão na mesma direção. E se eles estiverem em direções diferentes? Por exemplo, eu posso jogar a bola de tênis de forma oblíqua. Ela atinge a parede com uma quantidade de movimento inicial e sai com uma quantidade de movimento final numa direção diferente. O raciocínio é o mesmo. Quem é o ΔQ? É o Q final vetor menos o Q inicial vetor. Então, eu vou pegar o Q inicial, está aqui, ó, tá aqui o Q inicial, e vou colar a origem dele no Q final, aqui, ó. Está a origem do Q final aqui. Então, ligo a origem do Q final aqui. Então, ligo origem com origem, mantendo as direções originais. Olha aqui o QI, olha aqui o QF. Uno as duas origens. Depois, o que eu faço? Vou da ponta do inicial para a ponta do final. Então, esse é o vetor variação quantidade de movimento. Ou variação da quantidade de movimento vetorial. Tá? Então, vamos ver aqui um exemplo numérico. Então, tem uma bola de tênis que tem uma massa de 58 gramas e atinge obliquamente a parede com uma velocidade de 10 metros por segundo. E sai com a velocidade igual, em módulo, 10 metros por segundo, a massa é inalterada, segundo um ângulo de 60 graus com a direção inicial. Então, como é que nós fazemos? Pegamos aqui, ó. Esse é o vetor quantidade de movimento inicial, que é essa massa vezes essa velocidade, em módulo. Então, esse aqui é o QI, está aqui o QI, e vou unir a origem do QI com a origem do QF, que é esse aqui. Mas, professor, por que aqui tem 120 graus e se aqui é 60? Olha, se eu prolongar o QI até aqui, esse é o QI, essa é a direção do QI, essa é a direção do QF. Então, quando eu vou unir as duas origens, eu tenho um ângulo aqui obtuso, que é o suplemento do ângulo entre os dois vetores inicialmente. Então, se eu pegar aqui o QI, esse aqui é o QI, essa é a direção do QI. Essa é a direção do QF. Quanto falta aqui para eu completar 180 graus? 120. Então, o ângulo entre o QF, que é esse aqui, e o QI, que é esse aqui, é 120 graus. Tudo bem? Então, esse aqui é o QF, esse é o QI. Quem é o ΔQ? É aquele vetor que vai do inicial para o final. Temos aqui um triângulo obtusângulo. Se eu sei o tamanho dos vetores vermelhos, é possível determinar o tamanho do vetor azul? Sim, usando a famosa lei dos cossenos. Então, nessa situação, temos aqui o QI, a quantidade de movimento inicial, que é esse vetor aqui, e temos aqui o QF, quantidade de movimento final, que é esse vetor aqui. Qual é o truque? Unir as duas origens e depois ir da extremidade do inicial para o final. Esse é o ΔQ. Bom, já vimos isso. Então, nesse caso, temos agora um triângulo obtusângulo. Os lados vermelhos, aqui os vetores vermelhos correspondem aos lados de mesmo comprimento, né? Já que o módulo de QF é igual ao módulo de QI, eu vou chamar de Q. Então, isso aqui mede Q, isso aqui mede Q. Então, quanto mede o ΔQ? Então, vamos usar a lei dos cossenos. Então, o módulo do ΔQ, que é esse lado aqui, é a raiz quadrada dos dois lados ao quadrado somados. Então, é Q ao quadrado, que é o módulo de QF, mais Q ao quadrado, que é o módulo de QI, menos 2 vezes o lado Q, vezes o lado Q, vezes o cosseno do ângulo que está de frente para o cara que eu quero saber o comprimento, que é o ΔQ, 120 graus. Então, Q ao quadrado mais Q ao quadrado é 2Q ao quadrado. Menos 2Q ao quadrado, quanto vale o cosseno de 120? Ora, o suplemento de 120 é 60. Então, o cosseno de 120 é igual ao cosseno de 60. Só que o 120 está no segundo quadrante, então ele é negativo, ele tem um cosseno negativo. Então, cosseno de 120 é o negativo do cosseno de 60, que é meio. Menos com menos vai dar mais. O 2 em cima com 2 embaixo do meio vai dar 1. 1Q ao quadrado, Q ao quadrado. Mais 2Q ao quadrado, isso vai dar raiz de 3Q ao quadrado. Então, o módulo do ΔQ, o Q ao quadrado sai da raiz, é Q raiz de 3. Mas quem é o Q? Ora, Q é a quantidade de movimento, o módulo da quantidade de movimento inicial, que é MV, que é igual ao módulo da quantidade de movimento inicial, que é MV. Então, Q é MV.
Então, ΔQ tem módulo igual a mv raiz de 3. Bom, a massa em quilogramas, em gramas, 58 gramas. Dividindo por 1.000 dá 0,058 quilogramas. Vezes a velocidade, que é 10. 0,058 vezes 10 vai dar 0,58 vezes raiz de 3, que dá aproximadamente 1 kg metro por segundo. Então, reparem que a configuração inicial e final dos vetores é que vai definir as operações para a determinação da variação da quantidade de movimento. Tudo bem? Então, quando eles estão na mesma direção, vai e volta. Eu somo os módulos. Quando eles estão em direções diferentes, eu tenho que geometrizar o problema, identificar a direção do QI, identificar a direção do QF, ver o ângulo entre eles e aplicar, por exemplo, a lei dos cossenos ou o caso particular da lei dos cossenos, que é o teorema de Pitágoras. Porque se esse ângulo aqui fosse 90 graus, né? Cosseno de 90 é zero, isso aqui tudo vai embora, vira o teorema de Pitágoras. Então isso tudo vai depender da geometria. Veremos isso em diferentes situações, em vários exemplos. Tudo bem, pessoal? Então nessa aula falamos sobre o vetor quantidade de movimento e como é que ele sofre variações, né? Lembrando que ele é uma grandeza vetorial. Então, grandezas vetoriais nós temos que tomar cuidados em se tratando de soma e variação, que é a diferença, que na verdade é a soma de um vetor com o oposto do outro. Então, na próxima aula veremos o conceito de impulso e a sua relação com a variação da quantidade de movimento. Até lá e um abraço a todos.